Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso 22 e o 27. Se podemos dar um tema a essa pregação de hoje, nós vamos falar sobre indiretamente. Indiretamente é o assunto. Aí você diz, mas que coisa esquisita, não sei. Foi Deus que colocou no meu coração. Indiretamente. Você vai ver quantas coisas nós cometemos sem querer cometer, indiretamente nós cometemos. E quantas coisas nós podemos ajudar as pessoas sem saber que nós estamos ajudando. Indiretamente. Tá? Espero que ninguém saia machucado daqui, mas confortado e abençoados. Mateus capítulo 5, Jesus naquela época confundiu a mente de muita gente. Porque pensavam que ele veio destruir a lei e os profetas. Ele disse, não, eu não vim destruir e nem negar nada do que está escrito. Pelo contrário, eu vim cumprir e magnificar. Eu vim fazer aquilo que era uma sombra ficar magnífico. Mas para isso eu vou dar o Espírito para vocês e as coisas vão trabalhar de uma maneira especial. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Verso 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Que Deus abençoe a nossa meditação. Podem se assentar. Eu espero que muitos de vocês, ao terminar este culto, você possa ainda dizer no seu coração: eu continuo ainda amando o pastor. Deus tem sido um pouco severo conosco, mas eu creio que é o amor dele. Eu creio que é a graça dele para com cada um de nós. Várias pessoas me mandou uma reflexão ou uma pequena história que ajudou também a nós falarmos sobre isto. E a história dizia mais ou menos assim: diz que o diabo, Satanás, um espírito mau, viu um cavalo amarrado e ele foi lá e soltou o cavalo. E esse cavalo saiu a circular. E esse cavalo achou uma porteira aberta e adentrou uma propriedade e foi lá na horta em que o homem tinha, comeu o que podia comer, e o resto ele andando para lá e para cá pisoteou. E o dono do cavalo, ao ver o sumiço dele, onde ele estava amarrado, saiu à procura dele seguindo o rastro. E quando ele chegou, a senhora, que era a dona da horta, revoltada, porque o cavalo estava comendo tudo que ela tinha plantado, estragando tudo, ela pegou o seu rifle e atirou no cavalo. E o dono do cavalo, revoltado, porque o cavalo era bom e não foi ele que tinha soltado o cavalo, num momento de nervoso, num momento de ira, ele também sacou do seu revólver, atirou na mulher e matou a mulher. E quando o marido da mulher escutou os tiros, apavorado foi para lá e viu o homem guardando o seu revólver, a mulher morta e o cavalo morto. Ele também, sem pensar duas vezes, também sacou da sua arma e matou o cidadão. Os filhos do cidadão que tinha sido morto também, que era o dono do cavalo, também se revoltaram e foi lá e matou o outro homem também, o dono da propriedade. Aí alguém se dirigiu ao diabo e disse: por que você fez isto? Ele disse: eu não fiz nada. Mas o que você fez? Eu só soltei o cavalo. Só soltei ele. O restante foi consequência do primeiro ato. Moral da história. Em São João, no capítulo 10, Jesus diz: Satanás, que é o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o diabo, ele é um espírito. E você não vê o diabo sacando uma arma e matando ninguém. Você não vê o diabo
roubando a propriedade de ninguém. Você não vê o diabo destruindo nada nesse aspecto, ele sendo um espírito. Ele apenas, como diz um velho provérbio aí comum, ele apenas mexe os pauzinhos. Mas indiretamente é ele que faz. As outras pessoas só são envolvidas dentro dos primeiros atos dele. Estão compreendendo? Eu não cometi o pecado que Adão cometeu, você também não, em deixar de escutar a Deus para escutar a mulher. Mas indiretamente, se eu sou o filho de Deus, eu estava lá em Adão. Porque diz Atos dos Apóstolos que de um só ele fez toda a raça humana. Mas eu também não estava lá no Calvário quando Jesus, de braços abertos, entregou a sua vida e através da entrega da sua vida ele pôde santificar a toda a raça humana, como também a toda a criatura. Eu não estava lá, mas indiretamente eu estava. Porque se hoje eu tenho o Espírito dele, então eu estava lá junto com ele. Então isto chama-se indiretamente. Amém, meus queridos? Vamos devagar, eu não quero me afobar, porque geralmente eu me afobo para soltar logo aquilo que Deus deu, e às vezes eu observo, quando eu posso assistir algumas pregações, eu digo, eu poderia ter sido mais compassado, teria sido melhor, as pessoas teriam entendido melhor. E eu quero que você ore por mim, em favor disto, para que a gente possa ter calma e segurar um pouco as coisas, para que as coisas fiquem bem esclarecidas. Correto? Nessas escrituras que nós lemos, Jesus falou de duas coisas que podem acontecer indiretamente. Tanto você matar alguém, porque a questão, meus irmãos, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder dela. Tem muita gente que está caindo, ou quase todos nós, vamos ser humildes, estamos caindo no mesmo conto de Davi. Quando as coisas vêm até nós, nós assentamos e julgamos, e não sabemos que estamos sendo vítima dos nossos próprios julgamentos. Porque quando hoje nos dias que ainda que estamos vivendo, quando você para julgar alguém, quando a Bíblia diz, a ninguém julgueis antes de tempo, que haverá um dia para o julgamento, mas até lá você deixa que a palavra de Deus julgue as pessoas, não você, porque nós não estamos aptos ainda para julgar, porque ainda há imperfeições em nós, e a única coisa que nós podemos fazer é, se alguém nos chama para uma conclusão, a única coisa que você pode dizer, irmãos, a única coisa que eu posso dizer é que a palavra de Deus diz assim, assim e assim. E ainda você resume que Deus seja misericordioso. Porque fora disso, se você for tentar julgar, você vai sair condenado. Você mesmo termina se condenando. Foi o que Davi fez e o que a maioria de nós fazemos. Só para você ter uma ideia, é fácil condenar um assassino. É fácil condenar qualquer malefício que as pessoas fazem. Mas você esquece que a visão de Deus, muitos de nós que frequentamos, que ouvimos a Bíblia Sagrada, que lemos a Bíblia Sagrada, que estamos há décadas sentados no banco de uma igreja, na visão de Deus somos assassinos. Porque somos negligentes em ouvir. Antes de você aborrecer qualquer pessoa, ou ficar irado com qualquer pessoa, lembra-se disso que Jesus falou. E ainda concluindo aquilo que Jesus disse, mais tarde o apóstolo João, aqui nós temos a escrita de Mateus, João disse na sua epístola, em 1 João capítulo 3, o verso 15, que aquele que aborrece o seu irmão é homicida.
E tem pessoas que ele não mede esforço para aborrecer alguém que cruzar o seu caminho. E vai criticar o próximo. Muitos de nós, a visão de Deus seria como qualquer psicopata desse que pega uma arma, chega dentro de uma escola e abre e atira em todo mundo. Na visão de Deus, não na minha nem na sua. Porque muitos de nós queremos a graça de Deus, queremos a misericórdia de Deus, mas ainda estamos lá na lei. Que pecado para nós é só se praticar o ato, mas esquecemos que estamos hoje não é na carne, mas é no Espírito. E a maioria dos pecados que cometemos hoje nem tanto é na carne, mas é no Espírito. Preste muita atenção. Quando eu vejo uma mulher, principalmente cristã, por isso que eu disse, eu espero que vocês continuem me amando como tem me amado até aqui. Quando você vê uma mulher que tem o quadril grande, que ela é avantajada de corpo, e ela faz questão de pôr uma saia apertada, um vestido apertado, bem colado, e sai na rua ou vem na igreja, que Deus tem misericórdia. Mas na visão de Deus, é como aquela pobre vida que pega uma bolsa e vai lá para a esquina vender o seu corpo em prostituição. Na visão de Deus, não na minha e nem na sua. Eu repito, qualquer mulher que tem um corpo avantajado e faz questão de colar roupa no seu corpo, de demarcar o seu corpo, e acha que está bela, que está bonita e que vai sair por aí chamar a atenção, ela não sabe que a visão de Deus, ela não é apenas uma adúltera, ela é uma prostituta, na visão de Deus. Porque todos os homens, se ela sair na rua daquele jeito, mediante o que acabamos de ler, mediante aqui as Sagradas Escrituras, se 20 homens olhar para ela e cobiçar o seu corpo, e desejá-las, e pensamento mau subir em seu coração, vou só simplificar, o que se pode fazer com uma mulher como essa? E tem pessoas que quase que bate o carro, tem pessoas que quase provocam um acidente. Às vezes eu faço de propósito, quando eu vejo uma mulher com o corpo nessa semelhança, eu fico observando não ela, mas eu observo o sexo oposto, e eu fico olhando a maneira em que as pessoas se comportam, e eu lembro dessa escritura. As pessoas vão um longo tempo olhando para trás, e ela acha que ela está abafando. E a visão de Deus é como que se ela tivesse vendido o corpo naquele dia 10, 15, 20 vezes. É como se 20 homens tivessem entrado a ela e possuído ela como mulher, fornicado ou adulterado ou prostituído. Indiretamente. O profeta diz, ela pode chegar diante de Deus, se ela é casada, e dizer, Senhor, eu nunca conheci outro homem a não ser o meu marido. Aí descerá a tela do tempo e a palavra irá julgá-la. E o mais triste é que não é inocente. Você poderá ouvir essa pregação que você está ouvindo hoje aqui, ó. Mas Senhor, nunca disse. Baixa a tela do tempo, a data, o dia e a hora, e mostra até a roupa que você estava e o gesto que você fez e o que o seu coração respondeu quando foi dito isto. Porque ele sonda os rins, os pensamentos. E a intenção do coração. É verdade. É verdade. Talvez diretamente você tenha um caráter natural que foi ensinado por pai e mãe, que Deus abençoe eles. Que se um homem mexer com você, você se cora. Mas diz o profeta, inconscientemente você não sabe que você tem um espírito mau que paira sobre você. Porque quando você põe a roupa e você olha que colou o seu corpo, você se sente bem.
e acha que está bonita. Amém! Ninguém diz amém. Às vezes eu fico pensando quantos adultérios, quantas prostituição é cometida somente em um culto na igreja. Enquanto ela passa pelo corredor buscar um assento, quando eu vejo alguém virando a cabeça e olhando e abaixando a cabeça, de que o sangue de Jesus o proteja. Porque diz o profeta, se ele é um homem 100% homem, aqui corre sangue quente. E ele, quando vê isso, algo estranho passa por ele. E somente o Espírito Santo para fazê-lo virar o rosto e clamar a misericórdia de Deus. Mas se por um minuto ele deixar ser levado, a cabeça começa a trabalhar. E ali mesmo, em pleno culto, foi praticado um ato de adultério. É como se tivesse aí no corredor estendido um lençol, uma cama e praticado um ato. À vista de Deus foi feito. Não foi feito ao meu olho e ao teu, mas indiretamente teve um ato de adultério ali. Quantas pessoas vêm na mesa da ceia com a roupinha colada, vêm comer do pão e beber do vinho, e nas vistas de Deus fazendo sexo. Você acha que eu estou louco? Não. Está aqui. E às vezes, quando nós soubemos de alguém que praticou o ato mesmo no real, nós não podemos usar de misericórdia. Mas o certo é, nem nos olhos e nem no corpo. Amém? O culto abençoado. Vamos lá, irmãos, vamos um pouquinho aqui? Hebreus capítulo 7, primeira parte. Vamos falar um pouquinho com os nossos queridos irmãos aqui. As irmãs dizem amém? É. Essa espada ela é de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. Agora este Abraão, 35 adiante, eu falo isso com misericórdia, irmão. Eu não vou usar a euforia para falar algo como isso, para chamar a atenção. Eu falo com amor. Irmã, por favor, quando você for colocar uma roupa como essa, lembra-se disto. Por favor. Agora, esse Abraão estava em seu caminho regressando. Nós vamos voltar a ler a respeito dele por alguns momentos no livro de Gênesis. Eu creio que é no capítulo 14 de Gênesis. Oh, quão bonita é a história aqui. Agora, todos nós sabemos sobre Abraão, como Deus o chamou para fora da terra dos caldeus e da cidade de Ur. Ele disse para se separar de seus associados. O que é um associado? O que é um companheiro? É uma pessoa que você está colado a ele, junto com ele. Deus chama homens e mulheres, Ele chama para uma separação. Agora, esse é o problema com as igrejas hoje. Eles não querem se separar dos velhos incrédulos carnais. Esse é o problema, igreja. Eu vejo muitas pessoas que poderiam estar no culto nesta noite, mas não pode estar, porque não consegue se separar e eles vão perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força. Amizades, companheirismos, más conversações. Às vezes você não fala nada,
mas a maneira que você procede com relação ao que está acontecendo. Pilatos lavou as mãos, ele não condenou a Jesus, ele pediu para o povo condenar. O que farei de Jesus chamado Cristo? O povo que diz, crucifica-o. Ele disse, mas eu quero dizer que como governador eu vou lavar as mãos aqui. Em outras palavras, ó, eu estou livre do sangue de Jesus, estava livre nada, ele tinha o poder de prender ou de soltar. Deus te colocou com livre-arbítrio, você tem poder de se decidir. Mas nós queremos sempre ficar na zona de segurança, nós não queremos perder o amigo, nós não queremos perder emprego, nós não queremos perder companheirismo, nós não queremos perder negócios, então nós ficamos na zona de conforto. Ah, irmão, eu fiquei na minha, né? Porque na sua, você pensa que você ficou na sua, a consequência virá. Bom, eu estou ouvindo certas coisas, mas ó, se deve é com Deus lá, eu não quero nem saber. Não, ou é ou não é. Você não pode ficar no meio termo. Ou é ou não é. Ou provam para você o contrário ou não provam. E se não provam, não é. Acabou, você não pode ficar em meio termo. Você acha que Deus vai ficar você como inocente porque você fala, bom, eu não falo nada, né? Ou sim, sim, ou não, não. Porque você vai ser incluído. Você não pode cair diferente. Deus tem misericórdia, irmãos. Ficam aí criticando o governo. Quem pôs ele lá? Quantos homens aquele que está preso, o ex-presidente está levando do povo, está agindo, mas até pouco tempo estava aí com 80% de aprovação, todo mundo apoiando o homem. Quem que colocou ele lá no poder? Foi quem creu nas suas propostas e apoiou cegamente. Tem outro aí que está bombando nas pesquisas, todo mundo para baixo e para cima, é o homem da hora, né? Como foi o Collor. Eu quero ver, depois que colocar lá e a coisa der para trás, eu quero ver onde estão os responsáveis. Por que não ora a Deus em vez de ficar fazendo política? Aí depois, quando a coisa dá, todo mundo pula fora e diz. Até religioso você vê, às vezes eu vejo o vídeo. Não, esse aí até pouco tempo eu tirava o chapéu para ele, agora já não tiro mais. Fica difícil, né? O nosso dever é não se envolver. Mas infelizmente sempre terminamos nos envolvendo. O Espírito é forte. É como a Copa do Mundo aí, ó. Você vai ver, quando chegar bem pertinho, parece que não está acontecendo nada. Mas aquele Espírito vem em unja a nação, se você não toma cuidado, até você está vindo mais cedo do serviço para dar o replay. Envolve. Aquilo te envolve. Deus chama homens e mulheres, Ele chama para uma separação. Agora esse é o problema com a igreja hoje. Eles não querem se separar dos velhos incrédulos carnais. Indiretamente, cada brasileiro tem culpa. Ah, mas eu não votei. Eu não votei nele. Não tem problema. Você faz parte da democracia. E segundo o que o profeta disse, o lado perdedor tem que se colocar do lado vencedor. Eles não querem se separar dos velhos incrédulos carnais. É por isso que não conseguimos ir mais adiante. Porque às vezes indiretamente nós estamos cometendo aquilo que nós achamos que não cometemos. É como eu acabei de dizer. Às vezes você está pedindo pena de morte, Deus diz, se fosse pedir pena de morte, o primeiro que tinha que morrer era você, infeliz. Porque a sua vida é aborrecer os irmãos, a sua vida é pisar em todo mundo, a sua vida é chatear todo mundo. E de acordo com a minha lei, tinha que ser fulminado você. E você quer matar um ignorante que nem conhece o que você conhece?
A minha palavra não diz que se ferir numa face você deveria dar outra, que você não deveria resistir o mal com o mal, mas resistir o mal com o bem? E por que você não suporta ninguém te chatear, ninguém falar uma coisinha de você, você já sobe a serra e quer bater em todo mundo? Seu carnal, ele poderia dizer isso para nós. E agora vamos condenar um ignorante lá? Voltando ao assunto da roupa, se uma descontrolada lá fora que não tem nenhum conhecimento bíblico, acha o teu marido, seu marido é aparente, seu marido é um homem que tem aparência, e ela, só você souber que ela está dando em cima, que aquela biscate, porque desculpa, escapou. Porque aquela sem vergonha, porque aquela, porque não sei o que, e você sai desfilando por aí mostrando o seu quadrilzão. Você não tem respeito nem para o seu marido? Você não sabia que a própria Bíblia que você carrega nos braços está te condenando? E quando você vai ao centro e circula no calçadão e aquelas camaradas ocupadas estão lá sentadas no banco, só olhando o tempo passar e cobiçando uma que vai, uma que vem, diz, ei, crentona, hein? Ah. E ela está lá, com aquele ar de santidade, condenando esse, condenando aquilo. Ai, que roupa, como é que essa mulher coloca uma roupa dessa? Como é que coloca? E Deus olha e diz, e você, criatura? Por que você não afrouxa isso? Será que não dá para vestir decentemente, ficar bonita decentemente? Para ficar bonito tem que violar o corpo todinho. Aí manda apertar aqui, manda apertar ali, e aí roda no espelho. Ah, eu estou pensando em pôr silicone, mas para quê? Para mostrar para quem? Quem tem que decidir isso é o seu marido. Vocês querem Bíblia para o assunto? Coríntios capítulo 7. Já não tem mais a mulher poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E o homem já não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então por que você vive cortando o cabelo assim, passando a maquininha, depois se retirando assim, a mulher fala, homem, que ridículo. Ah, deixa, mas por quê? Ele quer parecer um boyzinho por aí. Depois eu sou doido. É complicado, irmãos. Mas nós não pensamos nisto. Nós não analisamos isso. Depois podemos voltar nesse raciocínio. Deus chama homens e mulheres, Ele chama para uma separação. Agora, este é o problema com as igrejas hoje. Eles não querem se separar dos velhos incrédulos carnais. É por isso que não conseguimos ir adiante. Nós simplesmente entramos nesse fluxo carnal. Carnal. E nós dizemos, presta atenção, irmão. O Jim é um bom sujeito. Se ele bebe, eu vou com ele ao salão de sinuca, mas eu não jogo sinuca. E os que jogam ainda? Que não só vai com o Jim, mas joga com o Jim. Você tem que se posicionar. Deus não te condena por você ser fraco. Mas como foi cantado aqui, Deus condena por você aceitar a sua fraqueza, se conformar com ela, não gemer por ela. É isso que Deus não quer. Compreenderam? Mas se vala do sangue de Cristo Jesus. Você não faz, como diz Romanos capítulo 1, mas consente com os que fazem. Você é o homem da casa. Ou não é? Se você é o homem da casa, por que na sua casa não pode ser uma casa cristã, sendo que você é o homem da casa? Você é o cabeça. Você é o homem do respeito.
Por que lá tem que entrar funk, lá tem que entrar, como é que chama o outro? Rap. Lá tem que entrar descamisado, marmanjo circulando de zobra para lá e para cá. Você é homem ou não é homem? Ah, mas tem que ter paciência. Paciência tem limite. Você tem que ter seus critérios de vida. E você da mesma forma, irmã. A filhinha tem que ter tudo o que ela quer que tem que ter. Porque as amiguinhas têm, então você tem que dar tudo o que ela quer. Não. Você é a rainha daquele lar. E você tem que ter critérios na sua família. Você diz, minha filha, enquanto você estiver solteira e você estiver aqui dentro de casa, fala com amor, não com aquele sistema de quebrar as pernas de ninguém no pau, não. Mas fala com amor. E peça a Deus, quando você falar, você ter autoridade no seu falar. Busca a autoridade de Deus. Primeiro dê exemplo, porque sem exemplo, como eu falei outro dia, se você toma banho com ela, se você se troca perto dela, se você conta piada perto dela, se você só falta fazer sexo com o marido na frente dela, como é que você vai ter moral com ela? Você tem que impor respeito e dar respeito. Ela tem que ter uma certa distância de você. Aí durante a semana alguém me perguntou, mas isso é bíblico, pastor? É bíblico, Levíticos. Não descobrirá a nudez do teu pai nem a nudez da tua mãe. Deus pede certa reverência com relação a isto. Uma filha não tem direito de ver a nudez da mãe. Um filho não tem o direito de ver a nudez do pai. A não ser em casos de avanço de idade, que não tem ninguém que cuida, você não vai deixar ele apodrecer. Você pode trocar um fraldão dele, você pode lavar ele, você pode... Isso são circunstâncias que o próprio Deus sabe que é real. Agora, homem circulando dentro de casa, praticamente só com uma roupa íntima e com filhas, como é que você vai exigir respeito dentro dessa casa? Dá o respeito. Pode me chamar do homem da caverna, não tem nenhum problema. Eu tenho uma caverna que me dá o direito de esconder dentro dela. Os tempos mudaram, a civilização mudou, os costumes mudou, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já houve caso de moças, quando está passando a sua parte de mulher, quando ela chega naquela idade que seus hormônios afloram, de buscar psiquiatra, psicólogo por se apaixonar pelo próprio pai. Por que você acha que, como é que é o nome do homem lá, o pai da psicanálise lá? Freud. Ele fala sobre o complexo de Edípula. Inconscientemente nós somos animais. Se nós perdemos o raciocínio, nós vamos ser que nem animais. E nós não podemos deixar Satanás cegar o nosso raciocínio, o nosso entendimento. Porque essa é a ideologia do mundo aí fora. Acabar com família, não tem negócio de pai, não tem negócio de mãe, não tem nada, são todos iguais. É isso que estão tentando. Mas em nome de Jesus não vai conseguir, porque o Espírito Santo ainda está na terra. E enquanto ele estiver na terra, Satanás não pode operar na sua plenitude. É 2 Tessalonicenses capítulo 2. Só há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E há de resistir. E se aquele pai não se comporta bem, indiretamente ele será culpado disto. Aquela mãe será culpada disso. Tem certas coisas que não dá para... Eu li sobre um rapaz que ele tinha dificuldade, vou falar entre linhas porque não podemos dizer abertamente. Ele chegou na sua idade, como é que fala de publicidade, né? Vocês sabem melhor, pronunciar melhor do que eu.
Desculpa a minha ignorância. Mas ele não conseguia ser um homem normal. Aí, com muita dificuldade, o psicólogo conseguiu arrancar dele o que tinha acontecido. Porque naquele tempo, que quartos não tinham porta e tudo mais, e os partos eram feitos em casa, ele teve que assistir a sua mãe dar luz ao seu irmãozinho. E aquilo criou uma barreira no seu cérebro, no seu psico. Isso foi o que aconteceu com o profeta de Deus. E eu creio que até por permissão divina. Não é que ele não era homem. Não é que ele não gostava do sexo oposto. Tanto é que ele casou e teve filhos. Mas é que aquilo bombardeou tanto o seu psico quando era criança, de ver tantas coisas que não deveria ver, que ele disse, é assim, eu nunca me casarei. Por que tem muitas filhas que não conseguem ter relacionamento? Namora com um, não consegue, namora com o outro, não consegue, namora com o outro, não consegue. Bloqueio no psico. De tanto ver mãe sendo maltratada, de ver mãe sendo pisada pelo pai. Por que muitos rapazes também se bloqueiam e não conseguem de tanto ver a mãe pisar no pai, desmoralizar o pai na frente deles? E ele chega numa situação que ele fala, meu Deus, como é que vai? Mulher é isso aí? E se causa traumatizado. E aí a outra parte não sabe da sua história. Ele diz, não, ali não dá para viver não. Não tem como conviver ali, não tem como fazer vida ali. Mas talvez um bom diálogo, uma boa conversa. Amém? As coisas chegariam no lugar. E aí os pais perguntam, eu não sei o que tem com aquele meu filho. Indiretamente você tem culpa. Indiretamente, o pai tem culpa, a mãe tem culpa. Você bloqueou algo que não poderia ter bloqueado. Ou você desbloqueou algo que não poderia ter desbloqueado. Amém, meus queridos? Amém. Aí você fala, mas isso é aula de psicologia? Não, é aula bíblica. Preste atenção. O gin é um bom sujeito se ele bebe, se você não bebe, por que você tem vínculo, amizade mesmo, amizade com uma pessoa que bebe, que você vai junto com ele bebe, você fica assistindo, mas é meu amigo, ele é uma boa pessoa, mas ele bebe, mas eu não... Peraí, quais são os seus critérios de uma amizade? Pode andar dois juntos se não estiver de acordo? Não. Isso é Amós capítulo 3. Eu não digo que por circunstância você ande junto, mas você tem aquela pessoa como seu amigo do peito, e você ir na casa dele, ele bebendo e contando anedota, e você do lado dele e gostando dele. Então o mesmo espírito que está nele, indiretamente está em você. Porque vocês, como é que diz a molecada aí? São almas gêmeas nesse aspecto. Agora não digo se você tem que trabalhar com essa pessoa por circunstância, você tem que conviver com essa pessoa por uma circunstância, e talvez são boas pessoas, mas os hábitos dele não batem com os seus hábitos. O espírito que está nele é diferente do seu espírito. Aí você vem na igreja, canta com todo mundo, anima com todo mundo, mas aí quando vem da escola vai para casa do amigo e fica lá no funk, no rap. Eu não estou entendendo. Duplo ânimo? Preste atenção. Eu vou com ele no salão de sinuca, mas eu não jogo sinuca. Mas está junto, está assistindo, está apoiando. Diante de Deus é como se você estivesse jogando sinuca. Eu vou à festa com ela. Eles contam piadas sujas e assim por diante, mas eu não conto nenhuma. Mas fica lá, a indiferente. O que deve ser feito? 37. Saia do meio deles. Saia. Se você quer ser bem sucedido. Isto é certo. Separa-te. Não toques nada imundo.
e eu vos receberei. Diz o Senhor: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Como eu estou dizendo, a não ser por circunstância, ou por alguns momentos, ou por uma necessidade. Mas aquela pessoa ser seu amigo, ser seu companheiro, você estar junto com ele, não só no trabalho, mas em casa, em amizades. Ah, fulano é minha amiga, vou na casa da minha amiga. Chega lá, a amiga está daquele jeito e contando coisa suja, e não sei o que, e está a irmã lá no meio, porque não sei o que, porque não sei o que. Peraí, o que está acontecendo? Ah, irmã, tem que ter amor, né? Tem que suportar. Irmã, amor para suportar é uma coisa. Você crê que Abraão amava Ló? Amava ou não amava? E qual a prova que ele amava? Porque ele vivia junto com Ló? Ele participava das festas de Sodoma? Ele banqueteava com Ló? Por favor, vão respondendo. E qual a prova que ele amava Ló? Como que ele provou que ele amava Ló? Foi quando Ló se entrou em aperto, e os reis vizinhos lá tomaram a Sodoma, tomaram a Gomorra, e tomaram os reis vizinhos, e levando embora o povo cativo, as mulheres cativas com seus bens. E Abraão ficou sabendo. Abraão disse: ele é meu sobrinho, embora eu não participe das festas dele, embora eu não participe do que é dele, embora eu não consiga conviver no ambiente que ele vive, mas eu amo ele. Aí armou seus servos, criados na sua casa, em torno de 300 homens, junto com os vizinhos, que era, como é que fala? Era camarada dele. E partiram, foram lá, armaram emboscada à noite e destruíram os inimigos, e trouxe Ló de volta. Mas Ló, continue na sua Sodoma, que eu continuo aqui. Ah, a sobrinha vai fazer um aniversário lá, vai fazer uma festa lá, irmão. É chato se a gente não for, né? Tem que ir porque não sei o quê. Aí vai você lá e fica lá com a sua carona de melancia lá, e o funk comendo sorte e bebedeira, ele está nem aí, ele te respeita coisa nenhuma. Aí você fica lá, desculpa, para de hipocrisia. Vamos ser francos, muitos convidam até por causa do presente. Como o presentinho leva e diz: olha, não vou poder estar, tem compromisso, está aqui o seu presente, fique em paz. Mas você não une conosco. Você quer unir comigo? Vamos no culto domingo. Tem uma festa que eu gosto de ir, eu quero que vocês vão na minha festa. Quando vocês forem nas minhas festas, eu vou na de vocês. Mas que festa é esta? Vamos juntos à casa do Senhor. Não, eu já vou na minha. Então fica na sua, que eu fico na minha. Amém? Ah, mas e o amor, pastor? O amor é se ele estiver doente, você auxilia ele. Se ele estiver com fome, alimenta ele. Se ele precisar da sua ajuda, ajude ele. Você é seu parente. Agora não é porque é parente, vocês têm que estar lá. Eu acho que está sendo claro. Porque indiretamente, alguém estava me falando outro dia de um cidadão que pegou 2 anos de cadeia, e o advogado está conseguindo tirar ele. É um rapaz honesto, justo, mas ele estava no carro errado na hora errada. E a polícia pegou ele. No carro errado na hora errada. E foram para o Chilindró. E agora até provar que focinho de porco, como diz os antigos, não é tomada, estou lá puxando 2 aninhos de cana. Amém, meus queridos? Eu amo vocês, de todo o meu coração. O Senhor disse: ama desse jeito, é por amar que eu estou. E você pensa que não está sobrando aqui? A minha parte eu estou recebendo. Correto? Hebreus capítulo 2, primeira parte, parágrafo 3 e 4. Eu encontrei isso, que quando ele estava em seu caminho para Damasco, com as cartas em seu bolso para prender todos aqueles que estavam no caminho do bendito e velho evangelho, e o homem era sincero. Mas eu sempre creio que desde que Paulo viu Estevão morrer, eu creio que aquilo esteve bem perto dele. Quando ele consentiu na morte de Estevão, consentiu. E você vai ver de que maneira que foi que ele consentiu. Indiretamente. Porque
O sumo sacerdote, os sacerdotes ali permitiu, e ele era servo do sumo sacerdote. Então ele tinha que se colocar do lado. É aí que nós cometemos os nossos enganos. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos chamou para a liberdade, é que a sua alma é ímpar. Sua alma não tem par nesse aspecto. Você tem que seguir a direção de Deus, você unicamente e Deus. Você não está amadrinhado com ninguém. Ah, o irmão fulano diz que é, eu também, ele é sincero. Não. É um cego guiando outro cego nesse aspecto. Você tem um guia. E quem é o teu guia? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Eu creio que aquele esteve bem perto. Quando ele consentiu na morte de Estevão e segurou as capas daqueles que o apedrejavam, então Paulo foi culpado do sangue de Estevão. Você não precisa falar, basta você ser receptor do que fala e ficar calado e indiferente sem se posicionar. Eu quero deixar isso bem claro, igreja. Como eu falo, você fica na zona de conforto. Você não se posiciona. Você está metido numa grande encrenca. E ele confessou e disse, não sou eu mesmo digno, disse, porque eu derramei o sangue do mártir Estevão, porque ele testemunhou aquilo. Ele foi testemunha. Agora veja o que o profeta disse. E se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como que se fosse um participante daquilo. Se você é testemunha, você viu. E quando era pedido para você se posicionar, você não se posiciona. Você sempre é aquele da paz. Você pensa que é da paz, mas não é da paz. Então, se testemunharmos, digamos, sim, eles não deviam ter feito aquilo, isso e aquilo outro. Cuidado com o que você diz, porque você é culpado tal como o seu julgamento é proferido. Ah, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. E qual foi o seu posicionamento com relação àquilo? A sair falando para os outros? Você é tão culpado quanto o que fez. Meu Deus. Agora veja o que o profeta disse. Se você não puder decidir, não diga nada. Simplesmente deixe isso de um lado. Amém? Mas, se você sai por aí tagarelando, é complicado. Você indiretamente é culpado da mesma coisa. Então, quando você testifica que você é um cristão, então você é culpado. Disse Jesus, porque dizeis que veis, agora sois cego, porque vocês dizem que vê, mas não estão vendo nada. Ah, irmão, eu creio na mensagem até na capa. Está condenado. Porque se crê, por que age da forma em que age? Você crê no que te convém. Mas o profeta disse, se eu não tiver nada para dizer bom de uma pessoa, não devo dizer nada. O profeta condenou até a raiz o controle de natalidade, a menos que o médico testifique que essa mulher poderá morrer no parto, e a maioria pratica o controle de natalidade, exige que a esposa pratique, ou aceita que pratique, e depois vai dar de dedo duro nos outros e condenar esse e condenar aquele? Posso falar algo aqui com amor? Toma vergonha na sua cara. É a realidade. Tem 2 ou 3 televisores em casa, escancarado, e assiste tudo que está lá.
Ele condenou isso. Como é que você diz que crê até na capa? Ele disse, Paulo nunca dividiu. Eu também nunca dividi. E tem gente que vive por aí dividindo igreja para lá, dividindo igreja para cá, e diz que crê até na capa. Por isso é que ele está dividindo, é porque ele crê na mensagem, porque ele é um incrédulo, por isso que ele divide. Porque se cresce não dividiria. Oh! É pura verdade. E se dissemos que somos cristãos e não damos testemunho de cristão, é como alguém que chega no mercado e está lá na banca de fruta, está lá um cacho de uva, está lá uma banana solta, e ele encontra um desviado e diz assim, meu irmão tem que voltar para a igreja. E cata uma uva e vai chupar. Se fosse uma pessoa bem inteligente, disse, irmão, você está roubando. O irmão está na igreja? Estou. Então, irmão, se converte. Depois o irmão me exorta. Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer sim, irmão, essa uva foi comprada, foi paga e colocada aqui para ser vendida. Tem uma balança ali, irmão. Você quer que eu te pague um cacho de uva? Você está vendo como é que a coisa trabalha? Irmã, você tem que voltar para a igreja. Tem que voltar para a igreja? Irmã, tem que voltar porque Jesus está voltando e disse, certo, irmã, quantas vezes você já jejuou e orou por mim? Ai. A irmã já perdeu o sono por minha causa? Não, irmã, porque Jesus está voltando, irmã, está voltando e... Parece que a irmã está meio preocupada com as coisas daqui, não está não? O profeta diz, os pregadores aí dizendo, Jesus está voltando, povo, arrependa-se, e construindo igrejas que parecem catedrais, que parecem que vão ficar um milênio aqui sem destruir nada. O profeta diz, as nossas obras estão testificando que está tudo errado. Indiretamente estamos descrentes. Vocês estão captando a igreja do Deus vivo? É a realidade. Não adianta nós lavarmos as mãos. O assunto é, irmãos, o irmão é crente, irmão. Através da graça e do sangue de Cristo, eu estou lutando para chegar lá. Nessas bases eu sou um cristão. Então quer dizer que você faz tudo certinho. Não, irmão, se eu fizesse eu não precisaria de Jesus. Mas é por isso que eu preciso dele. E eu estou lutando. Uma coisa eu sei, o que eu não consigo fazer, eu ponho nas mãos dele, mas eu não aprovo aquilo. Louvado é o nome de Jesus. Oh Deus poderoso. Cuidado com o que você diz, porque você é culpado, tal como o seu julgamento é proferido. Se você não pode decidir, então não diga nada, simplesmente deixe isso de um lado. Então, quando você testifica que você é um cristão, então você é culpado. Vê? Você é responsável por ser um cristão. E você deve viver por isto. E quando Deus faz uma promessa na Bíblia, veja um homem aqui na cadeira de roda. Quando Deus fez uma promessa, Ele é responsável por aquela promessa. E as Escrituras são responsáveis até que eles se cumpram. Vê? Elas estão bem aqui como uma afirmação que Deus fez. E isso tem que se cumprir ou Deus é culpado. Vê? Amém? Indiretamente. Todos nós, nesta noite, merecemos o inferno. Mas o sangue de Jesus nos livra de lá. Indiretamente, não tem uma pessoa nessa cidade que não foi salvo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas eles precisam se achegar ao ponto de Deus. Amém, meus queridos? Vocês continuam amando Jesus mesmo depois que vocês ouviram? Vamos cuidar mais das nossas ações? Então vamos pregar mais com as nossas vidas do que com as nossas atitudes. Vamos falar mais com as nossas obras, com a maneira de atuarmos. E vamos, como diz o Salmo 58, tirar o estender do dedo e o falar vaidade. Isso é só vaidade. Porque quando nós assumimos, eu tomo cuidado até para pregar, quando estou sob a unção.
Porque cada palavra que eu falo, eu reflito o que eu sou. E eu me incluo. Porque eu também preciso desse sangue sobre a minha vida. E você também. Por isso que eu procuro falar com misericórdia. Porque eu também quero alcançar a misericórdia. Como cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Então não seja culpado nem direto nem indiretamente. Faça de tudo. Quando você não puder decidir algo, fica na paz de Senhor. Me perdoe por ser um covarde, mas eu não quero tomar parte, eu não quero decidir nada. Mas como dizia meu finado avô, o macaco, ele senta em cima do rabo dele e fica mostrando que o rabo do outro está sujo. Indiretamente. O seu está mais sujo ainda, porque pelo menos o outro está mostrando, o seu você escondeu. Quem tem ouvido para ouvir? Vamos nos pôr de pé. Será que temos uma palavra de agradecimento? Oh, amém. Foi aquele amém assim sofrido. Mas você vai ver o efeito que isso aí vai causar. Nenhuma repreensão traz gozo. Se você estivesse tudo chorando, dizendo glória a Deus, aleluia, eu falei, então ninguém foi repreendido. Mas quando vê esse impacto, esse silêncio, esse clima pesado, tem muitos corações aí sangrando, mas você vai ver o efeito que isso vai causar. Amém? Quantas costureiras vai ter trabalho enlarguecendo saia e vestido por aí afora? Quantos irmãos vão deixar o gin e ir para o bar de sinuca sozinho? Não é verdade? Quantos irmãos vai falar para o filho, falou, filho, funk aqui não dá mais. Filha, Zezé de Camargo e Luciana aqui dentro não dá mais. Mas nem no fone de ouvido, ele disse, mas Jesus ouve tudo que fez nessa casa, nem no fone, até no fone de ouvido ele ouve. Então chega. Amém, meus queridos? Vamos expor o sinal ali. E Deus há de cuidar de todos nós. Amém? Aquele batomzinho leve, tira ele. Aquele esmaltinho leve, tira ele. Indiretamente, é como se você tivesse rebocada. Não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Pastor, mas é só para tirar aquele negócio da pele. Qualquer dia eu vou dar uma aula de beleza aqui para vocês. Por que vocês acham que eu tenho essa pele que eu tenho aqui? E eu não uso essas coisas. Amém? Eu não uso maquiagem para vir no púlpito. Como é que você acha que eu tenho essa pele que eu tenho? Nem assim o povo consegue rir, irmão Fernando. A coisa foi profunda. Estão compreendendo? Quantas irmãs aqui querem ter a pele sedosa, bonita? Deixa eu ver sua mão. Corta o açúcar. Quantos aqui quer cortar o açúcar? Deixa eu ver a mão. Quantos aqui amam comer pepino? Deixa eu ver sua mão. Faça 3 vezes por semana pelo menos. Inhame, quem gosta de comer inhame? Deixa eu ver a mão. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Quem quer ficar velho sem envelhecer? Deixa eu ver a mão. Tira todas as preocupações e coloca nos pés de Jesus. Como aquela irmã que o profeta fala. O que ela não conseguia resolver, já estava resolvido. Achava que Jesus não ia dormir perdendo sono, com olheira, porque o meu filho, onde é que está meu filho nesta hora? Você não sabe, mas Jesus sabe onde é que está. Dobra o joelho e diz, Jesus está na tua mão, o que o senhor fizer. E vira para o outro lado e diga, sono, venha, que eu estou facinho, deixa eu dormir. Dorme 8 horas de sono bem caprichado. Aí no outro dia você vai amanhecer sem olheira, você vai amanhecer radiante. Jesus, eu tenho conta para pagar amanhã. Jesus, o que eu vou fazer? Deus, Jesus, abra as portas. Quando amanhecer no outro dia, as portas estejam escancaradas. Amém? Quando você menos esperar, vem tudo no seu devido lugar. Jesus, me ajuda a pagar essa que eu não vou fazer outra. Aí chega a irmã lá com a sacola na sua casa e diz, irmã, Aí chega a outra lá, irmã, tem um perfume aqui, Irmã, tem Vamos esperar um pouquinho, amém? Estou estragando a venda de muita gente, mas não tem problema. Aprenda a se controlar, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado por tua grande graça. Obrigado ainda por tratar conosco. Obrigado ainda por falar, Senhor. Obrigado por o Senhor tratar com os meus irmãos, as minhas irmãs.
tratar com cada um de nós, porque não viemos aqui para brincar, Senhor. Não viemos aqui para brincar de igreja, e nem viemos aqui para agradar o ouvido dos nossos, mas viemos aqui para estar melhor diante de Ti. Por isso, fala ao coração de cada um dos Teus filhos, e aqueles que se sentem machucados, feridos, derrama o bálsamo nos seus corações, e eles possam ver que tudo foi falado à luz da Tua palavra, e com a máxima cautela, com temor e tremor, porque estamos diante do Senhor, deixar que a Tua palavra entre, não caprichos e opiniões humanas. Deus, continue falando aos seus corações, leve-os em paz, e que a Tua paz os conduza. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Outra coisinha que eu quero dizer para você. Posso? Antes de você acionar todos os dias o celular, de você ligar ali a internet, aquelas duas flechinhas lá. Se você tem filho, lembra-se. Já falei com meu filho hoje? Já falei com a minha esposa hoje? Eu já falei com Deus hoje? Primeiramente Deus, depois a sua família. Aí vem os amigos. Aí vem os grupos, não tem nada contra. Mas quando não tinha celular e não tinha internet, você já vivia. Você já era um ser humano normal. Então, deixa essas coisas em terceiro e em quarto lugar. Ou então você vai acabar se destruindo. Destruindo o casamento, destruindo família. Dê prioridade a quem está perto de você. Porque às vezes que a pessoa está perto, mas ele está tão longe de você. Porque você não tem tempo para ele. Ah, mas eu tenho por causa dos negócios. Mas espera aí. Quem tem negócio não trabalha 24 horas. Tem a hora do negócio. Estão compreendendo? Chega uma hora que você tem que desligar. Desliga e fica em paz. E vai cuidar da sua vida, cuidar dos seus filhos, cuidar das suas obrigações. Aí quando sobrar um tempo, aí você dedica para ele. Que eu tenho certeza que uma irmã fica feliz de você dar um bom dia, uma boa tarde, o irmão também da mesma forma. Mas como alguém chegou a citar, não, é que eu sou aposentado, pastor, eu deixei de trabalhar, então eu gosto de lembrar as irmãs, lembrar da irmã, mas você tem que saber que você está aposentado, a irmã, você não trabalha mais, você tem as filhas que faz por você, mas os outros trabalham e faz. E não tem tempo para pegar a lista de vídeo que você manda e visualizar um por um. E você fica o tempo todo online para ver o que o outro vai falar daquilo. Ele fala assim, filho de Deus, não dá. Olha a cara deles. Tudo reprovando. Mas você vai ver que vai dar resultado. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Vão em paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.